Olá, estamos aqui com mais um podcast Eles por Elas. E hoje nós temos um assunto assim que é de interesse da maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres. Porque todo mundo quer se entender e quer entender como se relacionar com o sexo oposto. E nós trouxemos uma pessoa que trabalha com terapias, várias ferramentas que podem nos ajudar a compreender. Porque entender, eu acho que a gente nunca vai entender. O que você acha, Jaime? Não, é verdade. Inclusive, essa relação, né, que ela falou, né, de homem e mulher, isso vale para amizade também, né? Porque autoestima é tudo. Autoestima é tudo. Eu falei, se não fosse a minha autoestima, hoje eu saía aqui em depressão. Mas hoje o Everton vai falar muito sobre isso. Antes de mais nada, né, já curte aqui o nosso podcast, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, qual é a dúvida que você tem em relação ao relacionamento homem-mulher, a melhorar a autoestima, a ser feliz, né? Eu acho que a felicidade começa com a gente mesmo, né, Everton? O Jaime já disse tudo, pessoal. Acho que eu estou dispensado, né? Porque ele deu todas as minhas caras aqui. Já falou que não é só com homem e mulher, né? Relacionamentos convencionais. Também não falou que é só com família. É com todo mundo. Relacionamento é com todo mundo, principalmente com a gente mesmo. Aliás, é a primeira fonte que a gente vai atuar, que a gente vai olhar para poder se definir e depois pensar numa relação. Começa em nós, né? E depois vai se espalhando para o outro. É isso que eu ia falar agora. Quando a gente fala em relacionamento, a gente fala de homens e mulheres, mas a amizade que o Jaime hoje chegou aqui para me derrubar, gente. Eu tô traumatizada. Vou ter que marcar uma consulta com o Everton. Aí, já ganhasse uma cliente aqui. Ganhei dois clientes aqui, já enganei um terceiro que está aqui comigo. Meu, até a produção quer se consultar. Até a produção. Então, gente, porque relacionamento é tudo, né? São entre os amigos, né? Eu que tenho aqui o Jaime, assim, não vou chamar ele de Cruz, né, gente? Porque a gente tá me derrubando, eu sou obrigada a fazer a mesma coisa. Mas a pergunta que daí vai pro Everton, né? Quando a gente fala em relacionamentos, e falou até com a gente, porque realmente o primeiro relacionamento tem que ser com a gente, e eu acho que esse é o mais difícil, ou não? Ah, sem dúvida. O maior desafio que nós temos é pensar em nós mesmos como seres individuais e com modelos e receitas próprias. Quando a gente pensa nisso, a gente sabe que há um caminho absolutamente seu para você começar a se relacionar. E muitas vezes nós estamos ligados em modelos aprendidos por aqueles que vieram antes da gente, pais, mães, colegas, infância. Então tem uma série de fatores ao longo da nossa vida que vai influenciando a nossa relação com a gente mesmo. Todo esse processo vai gerando um combinado de perspectivas que vão dando para a gente possibilidades e impossibilidades. E aí começam os grandes problemas que naturalmente vão se projetar nas relações. Você acredita que essa nossa falta de conhecimento sobre si mesmo pode ser um dos motivos para haver tantos desencontros hoje das pessoas? Começa um relacionamento, começa outro, termina, nem sempre pelo mesmo motivo, mas será que um pouco da responsabilidade está na gente? Eu diria que toda a responsabilidade está na gente. Meu Deus do céu, gente. Normalmente, tô ferrada. quando a gente vai se relacionar, a gente vai buscar uma complementação. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de uma coisa que vem de um para o outro. Então, basicamente, é uma conexão entre duas pessoas que, eventualmente, vão buscar algo na outra. Mas esse algo que se busca numa relação, evidentemente, é uma troca. Mas muitas pessoas não vão pensar numa troca, vão pensar em olhar para o outro como uma fonte de resposta para si mesmo. Eu não me amo, quero que o outro me ame. Eu não me sinto seguro, quero que o outro me dê segurança. Eu não me sinto autoconfiante, com o outro eu consigo me sentir. Então eu crio uma dependência emocional com o outro e isso acaba gerando um desgaste no relacionamento. Porque o relacionamento não foi feito para isso. Ele foi feito para complementar e haver uma troca equilibrada entre duas partes. Se um começa a exigir mais do outro, esse que está sendo exigido, eventualmente vai se perder naquela relação. E aquele vai querer monopolizar o outro para garantir em si mesmo um suporte e uma ilusão de que ele está bem. Por isso ele precisa entender quais são as suas necessidades internas para depois pensar que a relação possa ser algo compartilhado e não monopolizado. Senão a gente não teria relacionamento, a gente teria parasitismo. E esse parasitismo deixa qualquer um doente. Ô Everton, você então acredita que essa dependência, né, muitas vezes emocional, dentro de um relacionamento é que acaba estragando a maioria dos relacionamentos? Olha, esse é um dos grandes fatores. Uma dependência emocional garante aquele que quer monopolizar a relação uma sensação de posse. Toda vez que eu tenho uma relação onde eu preciso ter a segurança naquela relação, preciso garantir que essa coisa seja só minha e apenas minha. E para isso eu preciso monopolizar. Onde você está, com quem você está, o que você está fazendo, que hora você vai, que hora você chega. Isso é sufocante.
E quem se presta a um papel como esse, de uma certa forma, precisa de ajuda também. Porque ele está entrando numa relação tóxica. Sim. E essa toxicidade acaba afetando a relação em todos os níveis, no horizontal e no vertical. Então agora, Liliane, vamos botar fogo no parquinho agora, né? A nossa relação é tóxica. Tô repensando aqui. Não, calma. Gente, é Na brincadeira, verdade tá? é o seguinte, então, Everton, você aconselha que aquela mulher que quer proibir o cara de jogar futebol com os amigos, tomar cerveja, não pode fazer isso. Essa mulher que proíbe o cara de fazer isso simplesmente para garantir uma segurança que não está no comportamento dela, mas sim na visão interna dela, ela precisa sim de ajuda. Porque se ela precisa de garantia para assegurar que nada vai acontecer, ela está querendo ter um controle que é impossível de se ter. Aliás, traição ocorre na mesma casa, com a pessoa. Na mesma cama. Na mesma cama. Pode ser olhares, pensamentos, pode ser de várias maneiras diferentes. Então, se a gente for pensar em traição somente quando está fora do meu alcance de visão, é uma ilusão. E todo controle, de uma certa forma, é uma ilusão. E como eu aprendo a entender que o controle não há do lado de fora, há do lado de dentro. E quando eu consigo entender que isso faz parte de uma perspectiva visual interna, aí sim eu consigo deixar que as pessoas sejam livres. Porque eu não estou me preocupando mais com o que o outro vai fazer de errado ou não, porque isso não é uma coisa que eu possa controlar. Tá certo. Mas daí, partindo desse princípio, né, Everton, tem pessoas que dizem assim, você não sente ciúmes, você não me cobra nada. Começam a dizer que quem não reclama é frio, não sente nada. Quando você se sente seguro e que você não é aquela pessoa, né, que, meu Deus, eu não vivo sem você. Você é frio, você não sente nada, você não gosta de mim. Tem esse lado também. Verdade. Aí quem é o doente da relação? Se aquele que cobra uma percepção de ciúmes, de controle, etc., acha que isso é o gostar, algo que precisa ser revisto. Nele? Nele. Tá. Menos mal. Ele está querendo projetar naquela pessoa algo que ele gostaria de sentir nele próprio, né? Que é uma sensação de segurança. Quando a pessoa tem ciúmes de mim, significa que ela me ama, que ela tem posse de mim. Quando ela fala sobre algo que eu fiz e quer saber em detalhes, é porque ela realmente curte a minha presença e quer saber exatamente o que acontece comigo. Não necessariamente. Pois é. Os cuidados, eles estão num comportamento permanente saudável, onde um está dando e recebendo ao mesmo tempo. E essa percepção de presença de ambos na relação é que vai trazendo essa percepção de segurança e de carinho. Não especificamente através de um modelo, que isso é uma crença. Quando a gente fala de crença, a gente acredita, então, que a sociedade estabelece alguns parâmetros para que a gente determine a maneira que a gente vai se importar com o outro. Ciúmes pode ser um deles. Mas um pouquinho de ciúmes apimenta a relação, né? Essa é uma crença. É o que dizem, né? Falam muito, né? É uma crença. Mas não necessariamente. As pessoas podem ser felizes sem isso. Exato. A felicidade não depende especificamente de um modelo, de uma receita que eu pego de fora, adoto como realidade e coloco isso como uma maneira de criar uma ilusão de que a relação ocorre. Agora, buscando, né, até porque eu acho que o Jaime já colocou aqui, né, que o nosso entrevistado, ele faz constelação familiar, que é um assunto que hoje muitas pessoas estão estudando, estão procurando até para se entender, e a constelação familiar não é uma religião, mas é uma terapia, né, Everton? Isso. E é uma forma que as pessoas estão buscando para se conhecerem e saber até por que algumas coisas se repetem em suas vidas, porque existe a influência dos nossos antepassados, e quem pode explicar melhor isso é o Everton, de que forma que você... Uma pessoa que reclama que ela tem sempre problemas de relacionamentos, pode ser amoroso ou pode ser no trabalho, que sempre sai do seu emprego pelo mesmo motivo, né? Fulano não presta, fulano isso. Tem como ela resolver isso com uma constelação familiar? Tem raiz no passado dessa pessoa? Sem dúvida. Tudo que nós aprendemos ao longo da vida é um conceito sistêmico, ou seja, vem de pai para filho. E se nós formos pensar isso de geração atual para as passadas, ela vai infinitamente para trás. Então, quando a gente fala de relacionamento, obviamente, o modelo de relacionamento está ligado a um padrão de crença, a um modelo aprendido. Se eu tenho um pai com uma característica, uma mãe com uma outra característica, naturalmente eu vou me ater a esse comportamento do pai e da mãe para poder pautar inconscientemente a maneira como eu vou me relacionar. Normalmente, no gênero masculino, os homens olham as mães como modelos psíquicos para poder criar as suas relações próprias. E no gênero feminino é o pai. Mas também a mãe será um modelo para a mulher e o pai será um modelo para o homem. Se esses modelos não forem adequadamente consistentes no aspecto de
gerar um virtuosismo nas relações, um aprendizado interessante, isso vai trazer para a pessoa uma perspectiva já complicada para se relacionar. Por exemplo, a mãe é manipuladora e o pai é uma pessoa tranquila, ele se deixa conduzir. Quando ele for se relacionar com uma pessoa, talvez ele só consiga se identificar com pessoas que monopolizem ele. Isso o filho. Isso o homem, é um exemplo que eu estou dando. Então o pai tem um comportamento assim de deixar tudo acontecer frouxamente, e a mãe é aquela que pondera, aquela que decide, que tem a última palavra. Isso dá para ele uma percepção de que aquele modelo ele pode utilizar, inconsciente. E na hora que eu vou me relacionar com uma mulher, eu vou trazer esse modelo inconscientemente, porque eu vou perceber a necessidade de se fazer isso de maneira também consciente. E quando a gente olha para as constelações familiares, a gente vai verificando como esses padrões vão se desenrolando de geração para geração, até chegar na gente. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque a influência não é só de pai e mãe. Eu li, pelo menos, não sei se está certo, que você vai até a terceira geração, que até as escolhas do teu tataravô ainda podem estar influenciando na tua vida. Como que pode isso? Você nem conheceu o teu bisavô, tataravô. Como é que isso vai influenciar na vida de uma pessoa hoje, em 2023? Exatamente pelos modelos de comportamento que são aprendidos ao longo de gerações. Então, eu tenho uma geração 3 vezes lá para trás que tinha um modelo de controle. Vamos pensar, mulheres fortes, mulheres dominantes. E essas mulheres dominantes e fortes, elas vão passando essas informações para outras mulheres dominantes e fortes. E essa questão vai sendo levada geração para geração como um aprendizado sistêmico, até chegar na nossa geração e trazer para a gente uma distorção desse comportamento. Então, se a gente tem uma manipulação das pessoas por um tipo de comportamento que foi aprendido ao longo de muito tempo, essa situação chega para a gente de modo inconsciente, porque os modelos são aprendidos inconscientemente. Quando nós somos crianças, a gente absorve isso daqueles que estão mais próximos da gente. Pai e mãe são os primeiros modelos. E antes disso, eles aprenderam com os pais deles e as mães deles. E assim vai gerações passadas sendo transmitidas. E a gente não tem essa consciência de que tudo é sistêmico. Da mesma maneira como a gente percebe que geneticamente as coisas são transmitidas pelos cromossomos, e isso é um caminho que vai fazendo com que a moldagem genética ocorra ao longo de milhares de anos, a parte psíquica também é um aprendizado. É um aprendizado que vai gerando uma série de informações e fazendo com que gerações à frente a gente continue repetindo esses padrões. Uhum. Mas assim como acontece nos cromossomos, né? Tem toda a questão do ambiente também que influencia, né? Exato, porque todo comportamento se desenvolve no ambiente. Então a gente vai ter um ambiente familiar, que é a base de tudo, depois o social que deriva disso, o religioso, o corporativo. Cada um desses modelos se comporta como sistemas diferenciados, com características específicas, porém eles se relacionam através de uma única base, né? A base inicial que somos nós na nossa origem familiar. E todo o resto vai ser uma consequência disso. Mas cada um, à medida que vai se desenvolvendo, tanto na empresa, quanto na religião, quanto na vida amorosa e constituindo a sua própria família, vai guardar esse modelo familiar e vai crescer os modelos que estão sendo incorporados, no trabalho, o religioso, o social, e assim sucessivamente. Ô Everton, deixa eu aproveitar aqui. Você também trabalha com casais? Terapia de casal? Trabalho também com casais. E quem que procura mais? As mulheres. As mulheres? As mulheres são... As mulheres é que puxam os homens para a terapia. E quando os homens são puxados é porque a mulher está fazendo uma demanda. Elas querem que eles se entendam mais para poder gerar algum tipo de mudança no comportamento. Na grande maioria das vezes, eu diria assim que de 85% a 90% dos meus clientes são mulheres. É que a mulher não tem vergonha de pedir ajuda, Jaime. O homem é mais difícil. Então, ela não tem vergonha e ela leva o homem junto. Diz, não tá bom, vamos tentar resolver. Até porque assim, ela vai dizer, se isso não resolver, a coisa vai ficar mais séria. Elas tentam, elas buscam, né? A terapias de casal, normalmente é a mulher que quer, né? As mulheres, elas têm um comportamento mais expositivo. Elas lidam com as emoções de uma maneira natural. Os homens, eles têm uma espécie de bloqueio para isso, porque a sociedade impede os homens de sentirem. Então, há um comportamento daí vem social, a crença. Há uma repressão na demonstração dos sentimentos. Como o homem não pode sentir, ele não pode admitir que sofre, ele não pode admitir que tem dor. Não pode chorar. Não pode chorar, então ele consegue entrar numa espécie de escapismo, onde ele vai tentar digerir ou acobertar essa dor dele. Até que seja tarde, ou até que traga algum tipo de consequência, onde ele vai perceber essa necessidade. Esse escape, no caso, seria o quê? O álcool? Pode ser álcool, pode ser algum esporte, por exemplo, futebol permanente, né? A pessoa usa isso para poder estar com os amigos e poder espairecer. Pode ser aquela maneira de compartilhar as informações no seu nível interno, porque o homem ele tem assim
divisões das coisas. É como se ele colocasse várias caixinhas na mente dele. Então, ele se enterra numa dessas caixinhas, porque é um comportamento mais racional, e deixa as emoções meio acobertadas. Então, ele gera um ponto de fuga. Então, ele pode ficar ali no futebol, ele pode ficar ali numa conversa de bar, às vezes no trabalho, ficando trabalhando até mais tarde, para poder, inclusive, poupar, né, aquele tempo de convivência, para não ter que colocar a relação em risco, ou se colocar fragilizado diante da situação. Tem vários escapismos. Mas voltando à constelação familiar, porque eu assisti aquela série que a maioria das pessoas assistiu Netflix, Uma Nova Mulher, não sei se você assistiu. Assisti. Então, lá fala, dá alguma noção da constelação familiar, como é que a coisa funciona. E fala que você às vezes traz algum trauma, por exemplo, lá tem a cena da moça, né, que acho que a avó tinha sido abandonada, estuprada. De que forma que a gente traz isso para hoje? Isso vem no DNA, no inconsciente, porque vê que nem a mãe dela sabia daquilo, ninguém falava daquilo. Como é que isso funciona, essa dinâmica? Existe, assim, na psicologia tradicional, a visão do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o grupamento de informações que são compartilhadas de espécie por espécie. Nós somos humanos e compartilhamos, então, o inconsciente coletivo humano. Dentro desse inconsciente coletivo humano, a gente tem uma série de informações que são compartilhadas com a gente no nível, subliminar. E quando essas coisas ocorrem, eventualmente elas podem ser transmitidas numa mesma família como um trauma, como um segredo, como algo que foi mal resolvido e que eventualmente pode ressoar lá na frente como uma maneira de ser visto novamente. É como se fosse uma interrupção provocada por uma dor muito grave, um trauma muito profundo. E não poderia ser outra coisa, poderia ser suicídio, Sim. Poderia ser assassinato, poderia ser qualquer coisa. E de repente, essa exclusão na visão sistêmica pode provocar uma necessidade de revisar aquele ponto para que esse ponto possa ser reincluído. E a maneira de se reincluir dentro desse inconsciente coletivo seria que aquela pessoa que ressoa com aquela dor faça aquele papel. Quem está hoje, por exemplo. Está hoje, por exemplo. Então, essa pessoa tem uma ressonância com aquela pessoa, de alguma forma ela entra nessa frequência comportamental e pode ocorrer a mesma coisa com ela. Mas daí isso dentro da terapia, daí são nos movimentos, porque às vezes é uma bisavó que já está morta, Sim. né? Coisas que estão escondidas debaixo do tapete da família. Exato. Mas é possível com isso quebrar essa continuidade, porque a gente vê isso com pessoas que ganham dinheiro, mas nunca estão com dinheiro, pessoas que começam relacionamentos e nunca se acertam no relacionamento, pessoas que vivem triste, com depressão, que às vezes pode ser algo do passado também. Isso consegue se quebrar na terapia, na constelação? Consegue. Mesmo para quem não acredita? Porque tem gente que não acredita. Na verdade, toda terapia é diante de uma abertura. Nada se faz sem uma permissão minha. Se eu não aceito estar. Daí não adianta. A terapia não é algo que eu coloco como uma pílula, tomo e vou resolver um problema. Não, eu tenho que ter uma abertura para entender o que está acontecendo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação como essa, né, de que eu percebo um comportamento destrutivo, eu tenho em mim uma informação, uma crença, de que aquilo, por exemplo, eu não posso ganhar dinheiro, por exemplo. Eu tenho um problema com dinheiro, eu posso até ganhar, mas eu gasto tudo. E você não entende o porquê disso. Não entendo o porquê. Mas por quê? Porque eu tenho um pensamento oculto onde o dinheiro para mim é uma coisa suja. Onde o dinheiro, um exemplo, onde o dinheiro pode trazer para mim uma perspectiva de que eu sou uma pessoa má, uma pessoa egoísta. Então, por mais que eu tenha, eu não quero estar Mas com isso ele. é inconsciente. Isso é inconsciente, é uma manifestação inconsciente de um pensamento oculto. Como a mente da gente inconsciente é por volta de 95% da nossa capacidade de processamento, ela gera um comportamento condizente com aquele modelo. Então, se eu acredito que eu não posso ganhar dinheiro, por mais que eu ganhe, eu tenho que jogar ele para lá. E por mais que eu ganhe, muitas vezes eu me sinto sujo com aquilo, eu me saboto para não ter mais. Eu tenho até um exemplo de um conhecido meu, que ele, não sei se ainda tem, mas tinha um problema de que ele achava que se ele ganhasse muito dinheiro, alguma coisa de ruim ia acontecer. Se fosse com ele ou com alguém da família. Ou seja, se ele ganhasse dinheiro, alguma coisa ruim ia acontecer. Exato. Isso aí é um trauma do... Isso é uma crença. É uma crença provocada por algum tipo de aprendizado que pode ser, inclusive, não proveniente da base dele, ou seja, pai e mãe. Pode ser o comportamento que veio antes disso. Como eu disse, a gente tem um consciente coletivo onde nós, de uma certa forma, como seres humanos, compartilhamos. A gente pode falar que esse inconsciente coletivo está no pensamento comum a todos os seres humanos. Só para dar um exemplo do que seria isso, quando a gente olha, por exemplo, para um símbolo qualquer que seja ele, a gente olha para uma criança, por exemplo. Toda vez que a gente olha uma criança, a gente vê uma relação de pureza com a criança. Então, normalmente, nós retratamos crianças como início, como ciclos novos, como anjos.
E quando a gente vai olhar para as civilizações, desde os primórdios da percepção humana, sempre olhar a criança dessa maneira, como algo sagrado, algo puro, algo ingênuo. Em qualquer parte do mundo, de A a Z, esse símbolo é igual para todo mundo. Todos nós pensamos da mesma maneira. Então isso seria um inconsciente coletivo compartilhado. Da mesma forma que a gente tem uma percepção de pai, uma percepção de mãe como elementos sagrados, né? O pai para a gente é uma referência tão poderosa, e a mãe também, que vai influenciar a vida da gente para o bem ou para o mal, para toda a eternidade. Então, se a gente olhar para o símbolo pai e mãe, nós vamos criar mitos em cima deles. A gente vai falar, por exemplo, do Deus masculino, Deus feminino, deusa. A gente vai falar de santos, modelos masculinos e femininos. Hoje a gente eleva o pai ou a mãe dentro de um quadro sagrado que está acima de nós mesmos, onde a gente preserva a pureza daquilo que a gente quer que eles representem. Então isso é um inconsciente coletivo. Pois é, então agora sim nós vamos botar fogo no parquinho. Porque a princípio tudo que nós somos hoje, querendo ou não, alguma parte vem das nossas origens, sim, dos nossos antepassados e dos sim, modelos que temos em casa. Então tem uma questão que há muito tempo eu fico pensando assim, não está batendo, desde que eu comecei a estudar isso, né? Porque assim, ó, meus avós maternos, a minha avó se casou contra a vontade dos pais dela, tanto que eles baniram ela da família. A parte que poderia ter dinheiro foi banida, ficou só pobre, né? Porque eles vieram da Polônia e tal, mas enfim, porque não queriam que ela casasse com o meu avô. O meu avô era um alcoólatra, batia na minha avó, sempre foi um péssimo marido, resumindo, né? E minha mãe viu isso, cresceu vendo isso. A minha mãe não queria isso para a vida dela, casou nova, tudo, mas a crença dela era: homem não presta, homem faz sofrer, homem isso, homem aquilo, o culpado era sempre homem. No entanto, mesmo com essas crenças, ela casou com um homem bom, um homem que não batia, que não fumava, não bebia, respeitava, cuidou da família a vida inteira. Então, se são as crenças que influenciam, o que foi que aconteceu aqui? Porque era para ela pegar um modelo parecido com o que tinha em casa. Uhum. Então, o que deu? Os modelos, eles podem ser percebidos de uma maneira natural através de um caminho de observação. Todos nós temos dons individuais e somos mais ou menos perceptivos. Tem pessoas que vão ter a percepção desses padrões naturalmente e podem naturalmente quebrar isso. Inconsciente. Às vezes consciente. Às vezes ela percebe um padrão e ao perceber o padrão, ela identificou uma falha. E essa falha ela percebe: não preciso mais seguir. Agora eu entendi o que é isso. Então isso pode ficar no nível intuitivo, pode ficar até no nível inconsciente, porque aquilo não é relevante no aspecto racional, mas ela cria uma nova crença para ela de que ela pode ser feliz. Mas isso é um caminho individual, né? Uma parte dos seres humanos vão repetir essas crenças sem saberem que são crenças e vão perceber que isso seja o único modelo que eles podem seguir. Por exemplo, eu não posso casar e me separar. Nunca. Eu tenho que viver infeliz a vida inteira, porque a igreja não permite. Ou a sociedade vai me condenar. A gente vê isso nos dias de hoje ainda. Sim. Várias pessoas que mantêm os seus casamentos artificialmente, com dores e tristezas partilhadas, criando destruição na própria família, como aquilo fosse um modelo saudável. E não é. Mas, eventualmente, uma pessoa pode entender isso e criar um caminho saudável para ela. O que a terapia faz para a gente é mostrar um caminho de solução para pessoas que têm esse tipo de problema. Outros vão identificar por conta própria. Mas então de forma intuitiva, né? Porque isso que eu estou te contando, a minha mãe casou há mais de 40 anos e não entendia nada de nada disso, né? Então... E às vezes também pode ter sido um golpe de sorte também. Pois é, essa era a pergunta que eu ia fazer. Pode existir isso de golpe de sorte? Eu não costumo usar muito essa coisa de foi sorte. O que você acha? Eu diria que a probabilidade de ser sorte é muito baixa, porque a gente tem uma possibilidade de dar certo ou errado em tudo. Há uma probabilidade de tudo na vida. Mas a pessoa, de uma forma intuitiva, ela pode criar um caminho diferente com base na percepção que ela teve sobre aquela decepção ou aquela maneira de ser conduzida. É como se fosse uma dominação, um insight. Já ouviram falar dessa coisa da epifania? De repente caiu a ficha. Eu não sei o porquê, mas eu sei que alguma coisa mudou em mim. Uhum. Foi assim um estalo, como se fosse um déjà vu, né? O jornalista tem muito disso, né? Aquele salto assim, e fala: nossa, aí tem, estou sentindo o cheiro. Sim. Então isso pode ser um aspecto intuitivo que é inconsciente. A intuição é um lado da mente absolutamente importante para poder obter informações que antes não seriam acessíveis pelo meio racional. Mas aí a pergunta era bem essa: não pode ter sido uma escolha racional dela ter olhado e dito: esse homem é diferente do meu pai, ele é isso, ele trabalha, ele faz isso, faz aquilo. Às vezes não pode ser uma escolha racional? Mas ela vem através de um contato emocional antes. Tudo eu preciso sentir antes. Quando a gente fala de razão, a gente está falando da última instância que vai fazer o julgamento disso.
Tem uma parte do cérebro que se chama o córtex pré-frontal, que faz o julgamento das coisas. Mas para que ele faça o julgamento tem que estar sensível. Ele não funciona para todo mundo, né? Não funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo. Mas quando a gente vem com uma percepção que vai emergindo lá do fundo, das profundezas do nosso inconsciente, a gente vai fazendo racionalizações. Pois é. E quem faz essa racionalização, evidentemente, é a nossa escolha. Então, é uma parte racional que vem. Mas antes teve um lado emocional que captou. Mas o emocional, nesse caso, estamos falando de pessoas que casaram. Aí foi porque se apaixonou, ou porque gostou? Ou será que o racional vem antes ou o emocional vem antes? O que vem antes é o inconsciente. Porque toda vez que eu vou me relacionar com alguém, eu faço isso através de uma projeção. Do que eu quero, do que eu busco sentir, como que eu quero levar a minha vida através daquela escolha. Então, tudo isso é uma decisão emotiva. Porque ela brincava, meu pai morreu faz 6 anos, mas ela brincava muito assim, né? Olhei pro teu pai e vi nele o futuro que eu queria. Sapato brilhando, a roupa bonitinha. Esse homem aqui vai ter futuro. Aí, ó. Por isso, assim, ela fez uma projeção, como você está falando. Mas eu acho que projeção é uma coisa racional, não é? Não. Não é? Não, projeção, se a gente falar de projeção racional, seria o seguinte, né? Eu tenho aqui R$2 hoje, eu vou aplicar no fundo de pensão, que daqui a pouco vai me dar 4. Isso sim é uma decisão racional. Essa pessoa. Mas quando eu falo de projeção psíquica, é um modelo interno, algo que existe em mim. E eu sei que, e como eu sei que existe em mim? Porque eu projeto no outro. E teve a influência do que ela via? E tem a influência daquilo que ela viveu. Então, cria uma projeção. Mesmo que essa projeção seja já algo que tenha sido já digerido, né? Eu decidi não quero mais ser infeliz. Isso vira uma informação orgânica dentro da gente. Então, aquilo já passa a ser o modelo que eu vou utilizar para não ser infeliz. E aí eu não quero ser infeliz, então eu posso olhar para aquilo que me faz infeliz. Se eu posso olhar, eu enxergo. Se eu enxergo, eu falo não quero e tomo uma decisão de não querer. Isso foi há quase 50 anos, quando a gente nem estudava psique. Então, não é intuitivo. Ô Everton, no caso da constelação familiar, né? Você já disse que a pessoa tem que estar aberta, né, a fazer a terapia e tal. Mas a pessoa estando aberta, ela funciona para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, ou às vezes tem situações em que não funciona? Não existe uma terapia que seja válida para todas as pessoas, porque elas são muito diferentes entre elas. Mas eu digo o seguinte, toda terapia ela traz um caminho e uma imagem, e uma construção de solução, que passa por um nível irracional e chega no racional. Quando isso não ocorre, talvez a pessoa tenha algum tipo de restrição com aquele modelo, o que não significa que ela não possa acessar de outra forma. Então, se uma terapia não funciona bem para você, não significa que todas as terapias não funcionarão bem para você. Significa que você pode fazer outra escolha que vai ressoar com aquilo que você precisa para você confiar e abrir a sua janela para outro caminho. Se eu tiver alguma dúvida, algum incômodo, naturalmente eu falo não. É como eu não gosto de coisa amarga, bebo alguma coisa que tem um tom de amargo, eu já não quero mais, rejeito imediatamente. A terapia é mais ou menos isso. Algo que bate ou não bate, dá match ou não dá match. Então, a empatia. Você pode ir num terapeuta que está fazendo uma terapia que é muito boa, mas se você não teve a empatia com ele, aquilo não vai funcionar. Você já fechou uma porta. Isso eu falo por experiência própria. Todo mundo é assim. Como que você vai abrir a porta para uma coisa tão pessoal e profunda com alguém que você não tem confiança? Não deu. E essa confiança ela é intuitiva, muitas vezes. A postura, o jeito que ele olha, a maneira como a pessoa se coloca à sua frente, a maneira como é abordado, tudo isso é um conjunto de fatores absolutamente pessoal. Porque eu até tenho ouvido de algumas pessoas reclamações sobre a constelação. Não assim, a constelação não funciona, não é bom. Mas que elas tiveram algumas experiências que não foram legais e disseram, não, isso aqui não serve para mim. Então, eu acho que vai muito também do terapeuta, do conhecimento que ele tem e como ele conduz as coisas, Como a gente sempre fala, o caminho do conhecimento psicoterapêutico é muito amplo. A constelação é uma ferramenta que você utiliza com base em vários outros conhecimentos que devem ser estruturados para poder ajudar alguém. Agora, se essa pessoa apenas utiliza uma técnica psicoterapêutica e nessa técnica, por ser algo integrativo, não ter uma oficialização de um modelo específico, ela acaba criando muita subjetividade e na subjetividade cabe muitas coisas, inclusive misticismo. Então, a gente tem que olhar para isso de uma maneira muito séria, né? Tem que olhar para o profissional, tem que verificar quais são as qualificações, qual o conhecimento, qual a maneira que se conduz, a maneira como faz essa abordagem, a maneira como aparta uma crença de um caminho terapêutico. Porque crença é uma coisa, caminho terapêutico é outra. A crença pode funcionar como terapia, por exemplo, a religião? Pode. Ela pode ajudar, ela pode criar para você um senso de pertencimento.
mas ela não é o suficiente para gerar uma elucidação clara de todas as suas questões. De coisas que te incomodam. É uma ferramenta que vai te ajudar, a fé vai te ajudar muito, mas você precisa de ampliar e extinguir o lado de autoconhecimento, de autopercepção. E muitas vezes, dependendo do terapeuta, esse modelo vai ficar meio fragilizado, porque não há um recurso suficiente para atender essa expectativa. E tem muita gente trabalhando com isso. Por isso a minha pergunta, porque você vai trabalhar com a cabeça de outra pessoa. É perigoso. Sem dúvida. Tudo que mexe com um aspecto terapêutico pode criar um fechamento, uma abertura em alguém. Pois é. Então, escolher o profissional é uma coisa de extrema responsabilidade. Quem faz terapia precisa pesquisar. Ela precisa saber a referência, ela precisa saber o que aquela pessoa faz. Pois é. Quais são as bases dela, quais são os conhecimentos que ela tem. Não é simplesmente porque a vizinha indicou, foi na manicure e falou que tem, e assim vai. Então, a gente tem que olhar para isso como algo sério. A terapia é algo sério. Pois é. Claro, existem terapeutas e terapeutas, assim como existem médicos e médicos, jornalistas e jornalistas. Sim. E assim vai, todas as profissões. Tem que pesquisar e tem que ficar atento. Para uma pessoa hoje que diz, não estou em condições de pagar uma terapia, porque terapia é muito bom, mas a gente sabe que tudo envolve dinheiro. Eu não tenho condições, mas eu estou querendo melhorar. Que tipo de conselho você daria? Por onde ela começa? O básico, se não tem dinheiro, não quero pagar, por exemplo, porque a constelação em grupo, a gente sabe que tem alguns que tem até encontros gratuitos, você mesmo faz isso, mas também quem quer fazer um individual não é barato, é 250, 300, 350 reais, dependendo do profissional. Certo. O que a pessoa pode fazer? Qual é o básico? Eu quero me conhecer, quero começar a entender a bagunça, mas não estou com dinheiro. O que as pessoas fazem? As pessoas têm muitos acessos hoje em dia. Evidentemente que no mar de oportunidades sempre tem aquilo que serve e aquilo que não serve. Eu indico que ela busque referências de pessoas, vamos pensar em mídias sociais. Tem mídias sociais sérias, com profissionais sérios, que têm abordagens interessantes sobre o autoconhecimento. Sim. Assim como existem vários materiais disponíveis em livros, digitais, em formato PDF, e gratuitamente na internet, que já perderam a validade do direito autoral. Então, eu recomendo que essas pessoas leiam muito. E ao ler, se coloque na percepção de como aquilo ressoa para ela no aspecto desse clareamento interno. E que ouça bons profissionais que atuem nessa área em várias plataformas gratuitas que dão para ele uma percepção de entendimento. Claro que não vai ser exatamente uma terapia totalmente personalizada, subjetiva, ligada àquela pessoa, mas é um caminho. Dá uma ajuda para começar. Exato, dá para ela uma sensação de tranquilidade. Fazer meditação é uma coisa que ajuda muito. Existem várias meditações interessantíssimas que atuam com o inconsciente da gente e criam manifestações assim de bem-estar e até de superação de alguns medos ou traumas. Mas se a pessoa não sabe meditar, o que você recomenda? A meditação guiada. Tem a meditação guiada, onde você se coloca numa posição lá de relaxamento. Inclusive novamente na internet. Então. Exatamente. Tem isso na internet, eu trabalho com isso, disponibilizo gratuitamente no canal do YouTube. São coisas que ajudam a pessoa a olhar para a sua autoestima, olhar para a sua autopercepção, entenderem que ela merece coisas. E a gente faz isso dentro do trabalho meditativo guiado. Então a pessoa não precisa ter muito recurso para poder se permitir e acessar esse lugar. É um caminho de percepção. Sim. Ajuda aos poucos trazer as pessoas para um nível de autoentendimento. A meditação, inclusive, eu vejo como uma coisa importante, apesar de não fazer, porque eu tenho um pouco de falta de paciência, né? Olha aí, Acho que é o problema da maioria das pessoas. Né? Mas assim, a gente já está indo pro final, né? Já está quase ali. Então, vamos pedir de novo para as pessoas, né, curtirem o podcast, se inscreverem no canal, que ajuda bastante para a gente divulgar, levar essa mensagem para as pessoas se conhecerem, né? Para não ficarmos deprimidos e precisar, né, de um terapeuta. Mas às vezes nem precisa estar deprimido, né? Acho que triste, né? Serve pro dia a dia, né? Exato. Deixar de repente um comentário, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, né? A gente manda aqui pro Everton depois. É um prazer responder todas. E eu acho que ele pode passar os canais dele também, até para esse público que realmente quer conhecer um pouco mais, quer fazer uma meditação. Onde é que podem te encontrar na internet? Olha, pode me encontrar no Instagram como @eunoleme, no Facebook como @eunoleme, no YouTube como @eunoleme e no site www.eunoleme.com.br. Porque lá eles vão encontrar algumas coisas que são gratuitas, pelo menos para começar. Temos materiais gratuitos, e-books, nós temos vídeos explicativos, nós falamos sobre autoconhecimento no YouTube, que é uma plataforma própria para isso, com conteúdo muito diverso, desde lidar com questão de perdas e luto, até falar sobre questões de profissão e expansão de mente para adquirir
novos conhecimentos. Ó, já vou dizer que eu vou lá no Eu no Leme, já Eu vou dar uma também. olhada, né, nesse material aí, Everton. Que bom. Se alguém precisar, ali é um começo. Ah, não, eu quero mais. Daí entra em contato e vê o que seria, porque você tem mais de uma terapia, não é só constelação familiar, né? Sim, eu trabalho com constelação familiar, programação neurolinguística, hipnoterapia e psicoterapia. Então, se você estiver precisando de alguma coisa, né, procura ali nas redes sociais. Nós hoje ficamos por aqui, né, Jaime? Mais alguma pergunta? O Everton, se ele quer destacar mais alguma coisa? Eu quero destacar como é importante a gente ser livre através do autoconhecimento. Aquela pessoa que entende que a liberdade é importante para ela, a única maneira real de ser livre é se conhecendo, quebrando crença, quebrando paradigmas e percebendo o potencial incrível que cada um de nós temos e podemos expandir. Então eu recomendo o seguinte, não desista de si mesmo. Se não sabe, se não deu certo, se não viu ainda, é porque ainda não foi para o lugar certo. Mas ao olhar para si mesmo, a partir de uma base segura, você pode enxergar tudo que é seu. Esse é o caminho da autopercepção que vai gerar realmente uma percepção de liberdade. Não desistam de si mesmos. Lutem até o fim. Só que assim, gente, ser livre tem um preço também. Esteja disposto a pagar esse preço. Tudo tem um Nem preço. todo mundo entende esta maneira de ser. Eu diria assim, é muito desafiador a gente ser livre e é muito desafiador a gente ser não livre. Isso. Qual que dói mais e qual que dói menos? Eu né? prefiro ser livre E a e ser liberdade- incompreendida. É uma escolha. É uma escolha, É uma mas escolha. pra mim tá tudo certo, dilema, né? exato, Então, exato. Isso, e com essa mensagem de amor, né? Se ame, tenha autoestima, né? muita. Muito. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Eu Everton. agradeço Obrigado, pelo Everton. convite. E até a próxima. Até. Tchau.